Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um episódio do Voz Espiritualista Podcast e hoje o nosso tema é os espíritos mais iluminados que eu já vi. Semana passada eu gravei um episódio contando para vocês um pouquinho das minhas experiências mais horríveis. Essa semana, para equilibrar a balança, eu quero contar para vocês um pouquinho das experiências mais incríveis que eu já tive vendo espíritos mais evoluídos. Bom, só que antes da gente começar, os recadinhos de sempre. O meu mais novo livro, Desenvolvimento Mediúnico na Umbanda Passo a Passo, já está disponível para download gratuito. Se você estiver me ouvindo pelo YouTube, é só clicar na descrição do vídeo. Se você estiver me ouvindo por algum agregador de podcast, é só clicar na descrição do podcast. Aliás, Voz Espiritualista vai sair toda segunda-feira, às 20 horas. Portanto, marca aí na sua agenda. E os episódios vão sair no canal Voz Espiritualista do YouTube e também pelo Spotify, Anchor, Amazon Music ou Google Podcasts. Portanto, se você usa qualquer desses aplicativos, basta você digitar Voz Espiritualista. Você vai observar que é muito semelhante ao YouTube. Se você entrar no Spotify, por exemplo, que é o que eu uso, e digitar Voz Espiritualista, vai aparecer lá o logo, o fundo azul, escrito Voz, e ali está o podcast. Você vai ver que tem um botãozinho escrito Seguir. É só você clicar. Pronto, não precisa fazer mais nada. Toda vez que eu subir um episódio novo, você recebe automaticamente no seu aparelho. Chique, né? Então, fica aí o convite para nos acompanhar também pelo Spotify e pelas demais plataformas de podcast, ok? Bom, e, por fim, lembrando que eu sou psicólogo, faço atendimento online. Se você tem interesse em terapia, tem interesse em trabalhar as suas emoções, manda uma mensagem que a gente conversa, beleza? Bom, vamos lá então para o episódio de hoje. Eu selecionei 3 casos para trazer para vocês, 3 experiências reais, experiências vividas por mim. Mas naturalmente vocês vão perceber que não são experiências tão marcantes e tão intensas quanto as experiências narradas no episódio passado. E isso se explica por uma razão muito simples. Nós, enquanto seres humanos, estamos muito mais próximos do mal do que do bem. Se nós avaliarmos a natureza dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, nós vamos perceber com muita clareza que nós estamos muito mais inclinados para baixo do que para cima. Por essa razão, naturalmente, o médium tende a ter mais experiências espirituais negativas do que positivas. Afinal, para que ele possa se sintonizar com a espiritualidade superior, não basta rezar um Pai Nosso. É preciso todo um trabalho de uma vida, no sentido de elevação dos próprios pensamentos, dos próprios sentimentos, para que assim a gente possa se aproximar da espiritualidade superior. E fazer isso não é um processo fácil. Então é isso que explica por que normalmente os médiuns têm tantas experiências espirituais negativas e tão pouco experiências positivas. E por consequência, vocês também vão notar que, embora os relatos que eu vou apresentar são reais, eles não são tão empolgantes assim. Afinal, eu tive muito menos encontros com espíritos luminosos do que com espíritos trevosos. Bom, entendido isso, vamos então para o nosso primeiro caso. Primeiro caso, o velho estranho. Esse caso aconteceu quando eu tinha 16 anos, portanto já tem bastante tempo, né? Na época eu estava começando a estudar sobre espiritualidade, começando a estudar o espiritismo, e eu tinha muitas dúvidas sobre a veracidade daquilo que eu lia. Isto é, eu lia muitos livros espíritas e eu me encantava com aquilo que eu lia, mas eu me perguntava, será que essas coisas são verdade? Será que isso de fato existe? Será que é assim mesmo que funciona? E na época eu participava da mocidade de um centro espírita, que existe até hoje, Centro Espírita Aurélia Agostinho, aqui na cidade. E então os coordenadores tiveram uma ideia muito legal. Eles organizaram uma espécie de caravana
para que a gente pudesse ir até a cidade vizinha, a cidade de Sacramento, para que a gente conhecesse o centro espírita onde trabalhou Eurípides Barçanufo, que é um médium muito famoso aqui da região, né? Uma pessoa extraordinária, com certeza um missionário do espiritismo das primeiras horas, digamos assim. Então eu fiquei muito empolgado, né? Porque eu queria conhecer mais, queria conhecer outros locais, né? Então eu me lembro que foi num domingo pela manhã, a garotada entrou ali, cada um nos carros dos coordenadores, e nós fomos então até esse local. E nós chegando, era um centro espírita muito simples, mas ao mesmo tempo muito gostoso. Tinha um jardim na frente. Eu lembro que tinha umas árvores grandes, havia uma pequena pracinha e o centro estava lotado. As pessoas tocando, cantando umas músicas espíritas e tal. E como eu sou, né, até hoje, mais tímido, mais recluso, eu preferi ficar lá fora. Falei, não, não vou entrar lá dentro, não, tá muito cheio de gente. E junto com alguns amigos que também faziam parte dessa mocidade, né, eu me sentei debaixo de uma das árvores ali frondosas. Estava um domingo muito gostoso, um clima muito gostoso, e eu me lembro que eu fiz talvez uma das orações mais sentidas da minha vida. Eu desejei com toda a força do meu coração, com toda a força do meu espírito, que alguma coisa me desse uma prova concreta da realidade espiritual. Porque, embora eu estivesse lendo vários livros e achando tudo aquilo muito bonito, no fundo eu pensava, puxa, mas será que isso é verdade? Será que isso aqui não é simplesmente a descrição de alguém que acredita nessas coisas, né? O quanto isso é verdade, o quanto a vida continua. E de fato ela continua. Então eu fiz uma oração com tanta fé, com tanta força, como talvez eu nunca mais tenha conseguido fazer como naquele dia. E eu me lembro então que eu estava ali sentado, né, embaixo dessas árvores, olhando assim para cima, né, o céu bonito. E depois dessa oração, eu me senti um pouco estranho e me senti direcionado a olhar para uma determinada região do centro. Eu olhei quase que mecanicamente, quando então vi um senhor que entrou no centro. Tinha muitas pessoas, entra e sai de gente, estava lotado, né? Mas no momento em que ele passou do portão até o momento em que ele entrou no centro espírita, houve ali alguns segundos. E eu observava aquele senhor com um certo encanto. E eu observava que tinha alguma coisa diferente assim. Ele parecia ter pequenos pontos de luz nas articulações. Então, assim, nas mãos, né, nos braços, nos ombros, parecia que ele tinha pequenas lâmpadazinhas iluminadas. Mas em tudo parecia um ser humano, comum, apenas isso diferente. E aí esse senhor entrou dentro do centro e eu perdi ele de vista e aquele encanto meio que sumiu. E eu fiquei pensando, gente, que estranho, será que é alguma coisa do reflexo, da luz, né, da roupa que ele estava usando que deu aquele efeito? Bom, e aí passaram ali alguns minutos, eu larguei isso para lá. De repente eu vejo esse senhor saindo por uma outra porta, já bem próximo de onde eu estava. Mas dessa vez ele já não tinha mais os pontos luminosos que eu tinha observado antes. Em tudo parecia ser simplesmente uma pessoa comum. Eu me lembro que próximo de mim tinham dois voluntários do centro que estavam trocando uma lâmpada. Então um estava segurando a escada, o outro estava subindo na escada, e esse senhor parou, ficou olhando, e ele olhou para mim e ele meio que se assustou de perceber que eu o percebia. E ele pegou, se aproximou de mim, e eu, sentindo aquele encantamento estranho de ficar olhando ali para ele, e ele então fez uma coisa engraçada, ele deu um passo para frente, eu acompanhei com a cabeça. Ele deu um passo para trás, eu acompanhei com a cabeça. Então ele coçou assim a cabeça, deu um sorriso e chegou perto de mim. No que ele chegou perto de mim, ele foi chegando a cara perto da minha, era tão nítido que eu consegui ver as sardas no rosto dele. Era um senhor, mais ou menos com 1,70 m, já devia ter mais de 70 de idade, cabelos brancos, um farto bigode,
ele penteava o cabelo para trás, ele estava vestido, se não me engano, uma camisa social branca, uma calça preta, né, ou uma camisa azul clarinho, estava parecendo um motorista de ônibus aqui da região. E ele tinha os olhos muito azuis, mas muito azuis mesmo. Eu tenho a nítida lembrança de ter visto assim até os detalhes, né, do olho dele. Ele foi chegando o rosto perto do meu, eu fui chegando para trás e pensando, gente, que velho estranho, por que esse cara está fazendo isso? E aí ele sorriu, não falou absolutamente nada, continuou sorrindo, né, se afastou de mim e foi andando. E conforme ele foi andando de volta rumo ao portão, eu fui vendo novamente os pontos de luz acendendo nele, assim como em todas as articulações, pequenas lâmpadazinhas. Então ele passou pelo portão e foi embora. Quando ele fez isso, eu peguei e virei para os meus colegas que estavam ali e falei, gente, vocês viram que velho doido? Eu achei que ele ia me beijar. Falei desse jeito, porque ele foi aproximando o rosto perto do meu e eu fui chegando para trás. E o pessoal que estava comigo, a gente estava sentado num banco, o pessoal falou, que velho? De quem você está falando? Eu falei, como assim, gente? Vocês não viram o velho que estava aqui agora? O senhor acabou de sair ali, ó, passou, ele estava aqui, ele chegou a cara perto da minha. Ele estava aqui observando os rapazes trocar a lâmpada. E o pessoal, Léo, não tinha ninguém aqui. Aí nesse momento, né, já sabe, né, bate aquele desespero. E eu falei, não, vocês estão brincando, né? É claro que o como estava aqui, vocês não viram? Não, não vi. Sério mesmo, ninguém viu. E aí tinha uns professores de evangelização ali. Eu chamei um professor e falei, olha, eu acabei de ver um senhor aqui que ninguém diz que está vendo. E ele, na maior calma do mundo, é normal, né? É um espírito tal, que quis se mostrar para você. Eu falei, como assim? Eu pensei, gente, não tem nada de normal nisso, né? Que loucura. E aí eu chamei um colega meu e falei, não, não é possível. Deve ser um senhor e vocês não prestaram atenção. Então, tinha, sei lá, tinha um minuto que ele tinha saído, né, do centro. Eu falei, vamos dar a volta no quarteirão e vamos achar esse cara, porque deve dar tempo ainda. E eu fiz um colega meu dar a volta de um lado do quarteirão e eu dei a volta no outro. Por garantia, procurei nos outros 2 quarteirões, nem sinal daquele cara. E aí eu voltei assim, sabe, quando você tá meio em choque, porque eu falei, gente, será então que foi uma resposta às minhas orações? Será então que a prova que eu pedi acabou de chegar para mim? É isso mesmo? Porque de fato aquele senhor irradiava, né, aquela luminosidade estranha nas articulações, como eu mencionei, não era o corpo inteiro, era apenas nas articulações, e ele parecia ter um magnetismo tão forte que eu não conseguia tirar o olhar dele, né? Então foi uma visão que me impressionou muito, né? Depois eu contei isso para todo mundo. Minha mãe chegou a achar que era talvez um parente distante, né? Que pela descrição física. Mas enfim, até hoje eu não sei quem era essa pessoa. Eu nunca mais tive esse contato, mas foi a primeira visão espiritual que eu tive e tive ali certeza que se tratava de um espírito cuja evolução, sem dúvida, está muito acima da média comum, e isso foi tão profundamente importante para mim, porque daquele dia em diante eu falei, bom, agora então eu não tenho mais motivos para ter dúvida. Então a vida continua, a morte não é o fim. Bom, esse foi o primeiro relato, agora vamos para o segundo. Segundo relato, o anjo da guarda. Bom, esse caso aconteceu quando eu tinha 18 anos de idade, logo depois que eu completei 18 anos de idade. E diferentemente do caso anterior, não foi uma visão que eu tive no estado de vigília acordado aqui na matéria. Foi um encontro espiritual que se deu através do sono. Sabe, quando você tem um sonho que você sabe que não é a realidade concreta do mundo material, mas que você está num outro lugar e você está consciente de que aquilo está acontecendo, ou seja, aquele sonho com aparência de realidade, um sonho lúcido, digamos assim, foi nesse contexto que essa segunda visão se deu. Eu tinha acabado de completar 18 anos, então eu tive um sonho. E nesse sonho eu não estava num lugar assim com uma paisagem exuberante, nem nada do tipo. Parecia uma espécie de túnel. Só que as paredes desse túnel
elas tinham cores muito suaves, cores quase como tons pastéis, mas de várias cores, amarelo, vermelho, azul, tal. Era tudo muito colorido. E nesse túnel havia uma mulher jovem, na casa mais ou menos dos 25 anos, eu diria pela aparência, e que chamou pelo meu nome. Conforme eu fui me aproximando dessa mulher, eu senti uma espécie de vertigem e ao mesmo tempo um certo constrangimento, como se houvesse nela alguma autoridade gigantesca sobre a qual me cabia apenas curvar a cabeça. Diferentemente do caso anterior, em que o senhor tinha pequenos pontos de luz nas articulações, essa mulher não tinha nenhuma luz, mas ela tinha um certo magnetismo, uma certa autoridade quase irresistível. E eu me lembro que eu baixava a cabeça assim conforme eu fui me aproximando dela, e ela ia me chamando: Leonardo, se aproxime, vem aqui. E eu fui chegando assim, todo tímido, né? Então ela sorriu para mim e disse: Olha, eu sou o seu anjo da guarda. E meu nome é Aline Moraes. Eu me lembro disso até hoje. Meu nome é Aline Moraes. Eu sou o seu anjo da guarda. E ali eu levei um susto e eu me lembro que ela falou mais algumas coisas que eu já não me recordo mais. Ou seja, eu me recordo que eu não me lembro do que foi que ela me disse, mas ela contou algumas coisas, ela falou algumas coisas da minha vida até aquele momento. Então, com muita serenidade, ela disse: Até hoje eu fui a responsável pela sua vida, mas de agora em diante um outro espírito tomará conta de você. Eu vou me afastar para me dedicar a outras tarefas e uma outra entidade vai assumir o meu lugar, te ajudando. Então ela se despediu sem que eu tivesse qualquer condição de falar nada, porque não saía uma palavra da boca, virou as costas e foi se distanciando nesse túnel até que ela simplesmente sumiu de vista e então eu acordei no meio da noite. Mas foi uma experiência tão real, mas tão incrivelmente real, que eu nunca tive dúvidas de que se tratou de um encontro espiritual. E aquilo foi, ao mesmo tempo, muito assustador pela realidade do fenômeno e, ao mesmo tempo, muito intrigante, né? Quem é que então vai vir no seu lugar? Eu pensei. Se até agora quem me acompanhava era você, e agora quem é que vai me acompanhar? E eu nunca tive essa confirmação, embora eu acredite, e possa estar errado quanto a isso, que quem veio substituí-la é o preto velho que me acompanha. Porque quando eu o conheci, a afinidade que eu senti por ele foi gigantesca, e ele próprio já me disse que nós reencarnamos várias vezes juntos e que nossos espíritos estão entrelaçados por laços muito profundos do passado humano. Então, o carinho e o respeito que eu tenho por essa entidade é tal que me faz supor que seja ele, embora ele nunca tenha confirmado essa minha suspeita, né? Mas enfim, foi uma experiência espiritual muito marcante em que eu pude sentir a autoridade de um espírito realmente evoluído e fica aqui como o segundo caso dessa série. Agora vamos para o último. Terceiro relato: Espírito de Luz. Esse caso aconteceu em 2017. Em 2017 o nosso terreiro já existia, mas ele ainda estava em processo de construção. Isto é, nós começamos num fundo de quintal. As nossas primeiras giras, a gente tinha que lavar o quintal, porque ali ficavam os cachorros, tirava os arames onde ficavam penduradas as roupas, botava a imagem de Jesus, acendia uma vela na oração e na fé e vamos embora. E assim nós fizemos os primeiros trabalhos. E naquele tempo se manifestava uma linha que hoje já não faz parte dos nossos trabalhos, que é a linha do Oriente.
Eles vieram, ficaram mais ou menos um ano assistindo os nossos trabalhos e de repente foram embora. Mas eu tenho muita saudade disso, né? Então, quantas vezes durante as giras a gente tinha que tirar as pessoas do quintal e levar para a garagem porque começava a chover. Os médios tinham que desincorporar, catar as coisas correndo, levar tudo para a garagem para começar lá de novo o trabalho. A garagem era pequena, por isso que a gente fazia no quintal, não dava para colocar todo mundo na garagem. Então, muitas vezes nós fizemos isso. Muitas vezes, nos períodos de frio, como acontece no meio do ano, a gente tinha que acender uma fogueira no quintal, porque a temperatura chegava às vezes a 8, 10 graus durante a noite. Os médicos começavam a tremer de frio, então a gente fazia uma fogueira para dar uma aquecidinha para aguentar levar o trabalho em diante. Porque graças a Deus, desde que nós abrimos, a consulência percebeu a seriedade do nosso trabalho e desde então tem frequentado a casa com regularidade. Então, isso acontecia várias vezes, né? Estou trazendo aqui como saudosas lembranças. Bom, num desses trabalhos específicos em que estava atuando a linha do Oriente, eu me lembro que o tempo estava fechado, nublado. E ali aquele trabalho simples, sabe? Com 3, 4 médios, 5, 6 pessoas na assistência. A entidade que trabalhava comigo, que tinha o nome de Raji, me disse mentalmente, olha, nós estamos recebendo uma visita celeste. E eu pensei, putz, uma visita celeste? Mas aqui a gente, um trabalho tão humilde. E então ele disse, olha para cima. E quando eu olhei para cima, o que eu vi? O céu estava tampado, né, nublado, e eu vi uma luz verde, uma luz gigante que percorria as nuvens, que entrava e saía, que circulava, que subia e que descia, deixando as nuvens todas esverdeadas conforme ela passava. E era uma luz que inspirava um amor, que inspirava um respeito, uma retidão tão grande, que no meio da gira, isso foi eu, não foi a entidade, eu me ajoelhei diante daquela visão que eu tive, porque ali eu estava de fato vendo um espírito de luz. E depois essa visão se desfez, eu perdi o contato mediúnico, mas fiquei assombrado com aquilo, porque foi a primeira e única vez na minha vida em que de fato eu vi um espírito de luz. E aqui um adendo. Normalmente, as pessoas chamam qualquer bom espírito de luz, mas isso na verdade é um erro, porque espírito de luz é um espírito cuja evolução é tamanha que ele já não tem mais a forma humana. Então ele se manifesta como uma luz, como uma chama, como um clarão. Ele já não tem mais a forma espiritual de um ser humano. Isto é um espírito de luz. Não um preto velho, caboclo, não. Essas entidades são sim entidades mais evoluídas que nós, mas elas ainda têm e possuem e mantêm a forma humana. Então o espírito de luz foi exatamente isso que eu vi nessa visão. Aquela luz verde, intensa no meio das nuvens que subia e descia, e ela não chegou até o chão, ela pairava sobre o terreiro. Não tinha forma humana, era só uma esfera esverdeada, irradiando amor, irradiando paz, irradiando tranquilidade. E aquilo me assombrou tanto que eu ajoelhei durante o trabalho olhando para cima. Então foi uma experiência muito marcante para mim, que mostra como o bem sim existe e está ao nosso redor. O desafio é conseguirmos nos sintonizar com ele. Esse é o grande desafio. E é claro que talvez você acompanhando essa série, você pode dizer, putz, mas esses relatos não foram assim tão emocionantes. Claro que eu não estou fazendo um filme, isso aqui é a vida real. Eu estou contando para vocês as experiências reais que eu tive. É óbvio que eu tive outras visões. Eu já tive a felicidade de enxergar o caboclo, eu já tive a felicidade de enxergar o cigano, eu já tive a felicidade de enxergar outros guias espirituais, mas esses que eu narrei para vocês são os espíritos mais evoluídos que eu já tive notícias, que eu já tive contato através de mim mesmo. Então, essa é a vida real, essas são experiências reais e eu espero que de alguma forma elas possam ter te acrescentado alguma coisa. Vou parando por aqui. Se você quiser entrar em contato, manda um e-mail para vozespiritualista@
gmail.com. Pode sugerir temas, pode mandar dúvidas, enfim, fiquem à vontade. Um abraço e até o próximo episódio.